Graça e paz, irmãos. 5 responderam, mas acho que eu falei baixo. Graça e paz, irmãos. Os irmãos estão bem? Que bom estarmos mais uma vez juntos para, como igreja, louvarmos, engrandecermos o nome do único que é digno, daquele que é o Salvador das nossas almas. Meus irmãos, abram por favor as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28. A igreja do Novo Testamento passou a se reunir aos domingos, o dia que o Senhor ressuscitou. Por isso proclamamos: este é o dia do Senhor. Mateus, capítulo 28. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Hoje é culto que celebraremos a ceia. Mateus capítulo 28, versículo 1, diz o seguinte: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai diante deles para a Galileia. Lá vocês o verão. E como acabei de dizer a vocês, E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Amém? Queridos, o relato de Mateus, do Evangelho de Mateus, no que diz respeito à ressurreição, tem algumas coisas peculiares para nós investigarmos, para que nós venhamos estudar e sermos edificados pela palavra de Deus. Porque assim como lá no começo, quem anuncia a vinda de Jesus para Maria também foi um anjo. Não foi um profeta, não foi um sacerdote, mas o próprio Deus falou por um anjo. Assim também, quando Jesus cumpre aquilo que ele tinha dito que viria a fazer, porque para isso mesmo eu vi, para que fosse preso, para que fosse morto, mas que ao terceiro dia ressuscitasse. Estamos diante de um relato também descrito por um anjo. Mais uma vez, Deus envia um anjo para falar mais uma vez para uma mulher: olha, eu sei que vocês vieram fazer aqui, eu sei do costume que vocês têm de vir embalsamar os corpos para que eles durem mais. Porém, eu tenho algo para falar para vocês. Jesus não se encontra aqui. Jesus ressuscitou. E agora vocês têm uma missão muito importante. E aquelas mulheres eram corajosas. Aquelas mulheres eram fiéis a Deus, porque os guardas romanos, fortes, treinados,
Quando o anjo vem, a pedra treme, o chão estremece no alto daquele monte. Eles ficam aterrorizados e fogem, mas as mulheres permanecem firmes, fiéis em Deus. As mulheres permanecem lá, diante de tudo aquilo, na confiança do que elas vieram fazer. Nós viemos cuidar do corpo do nosso Senhor. E o anjo fala para elas: olha, ele ressuscitou. Mas agora, a missão de vocês é: vão até os discípulos deles, vão até os seus irmãos e proclamem: Jesus ressuscitou, assim como ele falou tantas vezes e a gente não entendeu. Finalmente está cumprida a sua promessa. E à medida que elas ouvem aquela palavra, creem naquilo que eles falam e vão voltando, agora não mais o anjo, mas o próprio Jesus está diante dela e fala: salve, ou a saúda, ao ponto de que diante da presença de Jesus ressurreto, elas se prostram aos seus pés e o adoram. Queridos, essa é a nossa mensagem. Essa é a mensagem que nós proclamamos. Essa é a mensagem em que nós rememoramos mês a mês. O nosso Cristo, Salvador e Rei, um dia sim, ele morreu, ele verteu o seu sangue, mas ao terceiro dia a morte não pôde segurar. Se coloque de pé. Mas ao terceiro dia, as cadeias da morte não tiveram poder para segurar o nosso Cristo. Ele vive. Ao terceiro dia, a pedra do sepulcro se moveu. Jesus ressuscitou. E agora nós temos, dando spoiler daquilo que eu vou pregar, uma nova e viva esperança. Nós um dia, mesmo que venhamos a morrer, ressuscitaremos com Ele. A morte não tem mais poder nem domínio sobre a nossa vida, porque Cristo nos comprou. E assim como Jesus confiou àquelas mulheres essa mensagem, nessa manhã ela é confiada a nós. Vão a todos e proclamem: Jesus ressuscitou. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nessa manhã. Deus Santo, Pai Eterno, Senhor, somos gratos a Ti, porque um dia o Senhor entregou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Porque um dia, Senhor, quando nós não Te queríamos, quando o Senhor insistentemente pecávamos contra o Senhor, incondicionalmente o Senhor nos amou, ao ponto de intervir nas nossas vidas, na nossa história, e mudar o curso, e abrir os nossos olhos que estavam cegos pelo pecado, pelo diabo, pela nossa própria carne, por este mundo. Mas agora, Senhor, nós Te vemos. Agora a Tua luz brilha sobre nós e nós Te desejamos, porque o Teu Filho que foi entregue ressuscitou ao nosso favor. Nós somos comprados, resgatados, estamos aqui, Senhor, como a Tua igreja. Senhor, a Tua igreja que dia a dia é santificada, é edificada, é transformada para se parecer com Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, porque em nossas mãos o Senhor colocou uma missão tão gloriosa, Senhor, de proclamar as verdades do Teu Evangelho. Obrigado, Senhor, porque em nosso favor o Teu Filho verteu o seu sangue e o Senhor nos resgatou e agora somos Teus. Senhor, fortalece essa verdade no nosso coração, e que nessa manhã, quando cearemos, quando mais uma vez proclamaremos o Teu nome, a Tua morte, a Tua ressurreição, Senhor Jesus, que os nossos corações sejam avivados, Senhor, que as nossas mentes sejam fortalecidas, e que nós
possamos entender uma vez mais e discernir o corpo e o sangue do Teu Filho Jesus. É o que nós oramos, confiando tão somente na graça que há em Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Para que nós possamos ter um fluxo melhor, pode se assentar. Eu gostaria de fazer logo os nossos avisos. Temos alguns avisos importantes nessa manhã. Para começar, eu quero avisar a todos os pais, todas as mães, que na próxima semana, no dia 18, nós teremos a nossa programação deste mês, que, entre outras coisas, também é o mês das crianças. No dia 18, às 16 horas, teremos uma programação especial, que não acontecerá aqui no templo da nossa igreja. Vai acontecer em um sítio, no sítio da nossa irmã Ivandira, mas que todos os pais, todas as mães, precisam procurar os responsáveis do departamento infantil, procurar a irmã Késia e todas as outras irmãs que lá servem, para que tudo seja arrumado, para que tudo seja organizado, certo? Teremos carros disponíveis para levar, para trazer os irmãos, e eu creio que a Kombi não será suficiente, portanto, já peço para que os irmãos disponibilizem os seus próprios carros, para que nós tenhamos um tempo abençoado de comunhão e de anúncio do Evangelho para as nossas crianças. Amém? Eu quero chamar aqui na frente a nossa irmã Emanuela, a nossa irmã Ielma, porque nós temos alguns avisos importantes da nossa MCM. Pode projetar aí, por favor? Graça e paz, irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra, né? Sempre que eu subo aqui, eu me emociono, né? Porque aqui é o templo em que nós estamos para honrar e louvar o nome do Senhor Jesus. Nós temos algumas avisos importantes, porque nós vamos completar a MCM, vai estar com 83 anos, né? É sempre um mês após o nosso aniversário da igreja. E eu gostaria que os irmãos abrissem, ou quem lá em cima, quem que está, Nilson? Enzo, me ajuda aí, coloca aí, por favor, Romanos 1:1. Esse versículo de Paulo, né, que fala: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E eu gostaria, pode continuar? Que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Algumas versões, e é a versão que eu queria, dá para você voltar para Romanos 1, é que algumas versões ele fala escravo. Então, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Existia uma tradição romana, na época de... Olha como eu estou nervosa, viu? Eu estudei esse negócio todinho para falar para vocês. Esse versículo tem me acompanhado durante mais de 3 semanas. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Antigamente, os judeus faziam o seguinte: você poderia comprar um escravo por um determinado tempo, tipo 6 anos. Depois desse tempo, esse escravo poderia ser liberto. Acontecia que tinha alguns escravos que podiam pedir para continuarem escravos. Então, eles tinham uma liberdade para se manter naquela família, naquele lugar onde ele era escravo. Para isso,
precisava colocar furar, né? Tinha uma cerimônia e precisava furar a orelha da pessoa, do escravo que não queria ir embora, ele queria permanecer. E a partir daí, Paulo diz: eu, Paulo, escravo de Cristo. Eu estou aqui hoje, e Elma, Andréia, né, a MCM, todas as mulheres que participam, no intuito de dizer: eu, Manuela, sou escrava de Jesus Cristo. Quando eu ouvi isso, isso ficou ressoando nos meus ouvidos, porque eu escolhi ser escrava de Jesus Cristo. E isso é algo tão profundo, meus irmãos, tão profundo, porque eu agora vou me despojar do meu orgulho, da minha insensatez, da minha incredulidade, da forma como eu compreendo minha visão no mundo e minha visão dentro da minha casa. A forma como eu me comporto, sendo escrava de Jesus Cristo, muda completamente a forma como eu estou agindo neste mundo. E essa ideia está sendo estudada de forma muito criteriosa às quintas-feiras, num curso que a gente chama de Design Divino. E nós vamos trazer uma pessoa, no dia 25 de outubro, às 19 horas, no dia 26 de outubro, às 10 horas, para que a preletora Gleima Vani nos explique, nos fale o que é o design divino. Design divino é nós, mulheres, voltarmos a Gênesis, voltarmos aos princípios de como uma mulher escrava de Jesus Cristo se comporta e vive a partir desse entendimento de que eu sou liberta em Cristo e Ele age. A minha agenda, o meu viver depende dEle. Irmãs, isso é tão profundo, isso é tão, né? E eu gostaria que vocês todos convidassem outras mulheres e outras pessoas para vir aqui, para a gente ouvir, né? Para a gente dizer o que é ser escrava de Jesus Cristo e liberta das armadilhas do mundo. É muito importante isso que nós vamos tratar e que nós já estamos tratando todas as quintas-feiras, e as mulheres que estão conosco, e elas estão profundamente entrando no Evangelho, né, na palavra sagrada, e provavelmente elas vão sair desses estudos completamente diferentes, porque eu estou completamente diferente. Hoje de manhã, eu fiz uma arrumação na minha casa desde as 6 horas de manhã. Eu fui retirando coisas que não se usa mais, caixa velha. Tinha 4 negócio como é aquelas coisas que faz liquidificador. Tinha 4 copos de liquidificador quebrado. Eu falei, mas por que eu estou guardando 4 copos de liquidificador quebrado? Eu fui tirando, que vai encher uma caminhonete que está lá na minha porta. E eu estou fazendo disso, cada coisa que eu fui jogando, eu ia dizer assim, Senhor, vai me libertando, né? Vai retirando as coisas que tu não aprova em mim, porque eu estou profundamente incomodada, querendo ser transformada, como Paulo diz, em escrava de Jesus Cristo. É uma palavra tão forte, e eu gostaria que vocês escrevessem Romanos 1:1 e refletissem o que essa palavra vai dizer para vocês. Porque a mim falou profundamente. E eu só posso viver isso quando eu volto ao que Cristo disse que era para eu fazer quando me fez mulher.
Então, eu convido todas vocês a entrar em uma profunda reflexão e que a gente vai aprender mais 25 de outubro e 26 de outubro. Por favor, convidem outras pessoas. E não é só para mulher, né? É claro que a MCM está fazendo aniversário, mas a gente quer todo mundo aqui, a gente quer a igreja lotada, a gente quer dizer assim, pega aquelas cadeiras brancas e traz tudo para cá. Porque a ideia é, eu preciso falar de Jesus. Então, os mimos, nós temos uns mimos, né, para hoje, para vocês. Aí você anota e você vai... É um convite que a gente está falando de forma formal, mas você que é membro da Igreja Batista, você vai entregar para outra mulher, uma amiga sua que você quer trazer para cá no final do mês. Então, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Isso aqui está se mantendo lá, né? Eu já ia esquecendo. E óbvio que para a gente poder fazer isso, precisa planejamento, né? A gente precisa conversar, precisa ter flow, precisa ter convite. E nós vamos conversar. O nosso mimo não chegou, o rapaz não entregou. Mas vai acontecer que nós vamos trazer para vocês na próxima terça-feira, porque terça-feira nós temos reunião mensal, 19 horas, eu gostaria de todas as mulheres aqui, e nós vamos dar este mimo para vocês, que a gente não conseguiu receber ainda, porque o rapaz não entregou. Muito obrigado, o convite está feito, né? E reflitam, como eu posso mudar a minha vida, transformar a minha vida, a partir deste entendimento. Eu sou filha, eu sou serva, mas, antes de tudo, para eu ser liberta, eu preciso ser escrava do Senhor Jesus. Muito obrigada, meus irmãos. Queria convidar o irmão Jurandir, nosso querido neto aqui na frente, como representante da diretoria da nossa igreja, tem um aviso importante. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Então, representando a diretoria da igreja, venho publicar o edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária. E farei isso fazendo a leitura desse edital de convocação. Convocação, Assembleia Geral Extraordinária. Aos membros da Primeira Igreja Batista Jacobina, pelo presente edital, ficam convocados todos os membros da Primeira Igreja Batista de Jacobina para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 19 de outubro de 2025, domingo, às 10 horas, em primeira convocação na sede da igreja, situada na Rua Francisco Rocha Pires, número 303, Centro, Jacobina, Bahia. Esta convocação é feita em conformidade com o artigo 17 do Estatuto da Igreja, que estabelece: a Assembleia Geral Ordinária decidirá sobre todos os atos administrativos rotineiros com o quórum de 1/10 dos membros ativos civilmente capazes em primeira convocação, e com a metade do número previsto na primeira convocação, e em segunda convocação, decorridos 15 minutos da primeira, deliberando sempre por maioria simples de votos. Pauta única do dia: apreciação, deliberação e votação da indicação do pastor Gelson Ramos como novo pastor titular da Primeira Igreja Batista de Jacobina. Então, Jacobina, Bahia, 12 de outubro de 2025, diretoria da Primeira Igreja Batista de Jacobina, na pessoa de Jurandir Neto. Então, meus irmãos, ficam todos convocados para 19 de outubro, em Assembleia Extraordinária, para deliberarmos sobre a votação de indicação do pastor Gelson Ramos para assumir a igreja como pastor titular. Querido, só somando ao aviso de Neto, 18, vulgo semana que vem, nós teremos EBD normalmente, certo? Das 9 às 10, mas não teremos culto, teremos a nossa assembleia, certo? Pela assembleia tomar algum tempo, por ser um momento de votação, por ter até que levantar no dia uma comissão para contar esses votos, fica inviável termos cultos. Então, semana que vem, EBD normalmente e
posterior assembleia extraordinária para a votação. Queria chamar a irmã Andréia. Se coloque de pé, meus irmãos. Vamos ter um tempo de louvor e adoração ao nosso Deus neste momento. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos cantar essa canção e você tem a oportunidade de trazer os seus dízimos e as suas ofertas, contribuindo com a obra do Senhor, com o trabalho do Senhor. Vamos cantar, ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo é o nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus.
esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Queridos irmãos, sem perca de tempo, abramos nossas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 15. Eu serei breve, extremamente breve. Daqui a pouco nós estaremos participando da ceia do Senhor, só que o horário já está muito avançado. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler a partir do primeiro versículo. 1 Coríntios 15, 1. Alguns irmãos procurando ainda. Diz o seguinte, a santa e eterna palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele também são salvos, se retiverem a palavra assim tal, como a preguei a vocês. A menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu para Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Amém? Até aqui a leitura. Meus irmãos, hoje nós iremos celebrar a ceia do Senhor. E uma das coisas que o Senhor Jesus nos ensina sobre o celebrar da ceia é que nós estaríamos rememorando, estaríamos nos lembrando daquele momento em específico, mas do que aconteceria no próximo dia. Se os irmãos se lembrarem, a última ceia, ou a primeira ceia e a última Páscoa dos discípulos com Jesus é um dia antes da sua morte, 4 dias antes da sua ressurreição. Mas uma coisa que Paulo começa este capítulo falando é que os irmãos precisavam ser lembrados daquilo que um dia eles receberam. Irmãos, venham lembrar-lhes do evangelho que anunciei a vocês. Venham rememorar na mente de vocês, no coração de vocês, não algo novo, não é algo que vocês nunca ouviram, algo que é uma novidade, mas algo que vocês precisam ser constantemente lembrados. Existem crentes por aí, aqui não, mas existem crentes por aí que acham que só precisavam do evangelho para serem salvos.
e que agora podem viver de outra forma. Mas o evangelho que nos salva, é o evangelho que nos sustenta, que nos alimenta, que nos edifica, é o evangelho de Deus, que faz com que nós sejamos santificados, com que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E depois de ter já repreendido tanto essa igreja, até o capítulo 10 nós podemos ver isso, por coisas que estavam acontecendo lá. E depois de passar no capítulo 11, falar exatamente sobre a ceia do Senhor. Capítulo 12, 13 e 14, falar sobre os dons e como esses dons estavam sendo de maneira equivocada, usados naquela igreja. E como eles deveriam usar esses dons da maneira correta. O apóstolo Paulo volta lá para o começo. Meus irmãos, lembrem-se, eu quero lembrar vocês do evangelho que lhes foi pregado, do evangelho que eu preguei a vocês. Se lembrem dos princípios da vida cristã, de que vocês não precisam obedecer a leis firmadas por homens para que vocês sejam salvos, mas que a salvação de vocês é mediante a fé no Filho de Deus. E esse evangelho que eu anunciei a vocês é o evangelho no qual vocês creram e permanecem firmes. E o versículo 2 ele diz: se é que vocês demonstram que realmente têm essa fé salvadora, se é que vocês realmente creram, porque uma vida que foi transformada pelo evangelho, alguém que encontrou a Cristo e creu nele verdadeiramente, expressará no seu dia a dia uma mudança e uma transformação de vida. Mas que evangelho é esse que Paulo ensinou? E nós podemos voltar, não faremos agora. Deixa pelo menos o relógio aí, Enzo. Mas Atos, capítulo 18, do versículo 1 ao 11, nos diz que Paulo chegou em Corinto e passou ali, ao decorrer desse capítulo, nós vamos ver isso, 1 ano e 6 meses pregando o evangelho, pregando que Jesus Cristo é a salvação, que Jesus é o Messias, o esperado, aquele que tinha sido prometido por Isaías, por Jeremias, aquele que tinha sido prometido por todos os profetas, aquele de quem as Escrituras falavam. Jesus era aquele homem santo, era aquele homem perfeito, era aquele verdadeiro libertador de Israel, aquele a quem Moisés representava, mas era incapaz de tomar o lugar. E ele ensinava isso onde? Todos os sábados, aos judeus. Mas quando os judeus se reuniam, a palavra vai nos relatar que os gregos, os irmãos de Corinto também estavam lá. E depois de muito tempo pregando, o chefe da sinagoga se converte, crê que Cristo era aquele a quem realmente as Escrituras falavam. E muitos outros também, gregos, se convertem. Portanto, Paulo está falando para eles: olha, se lembrem desse tempo, se lembrem deste evangelho que eu anunciei a vocês, que não foi coisa grande demais para o entendimento de vocês, que eu não estive, e ele vai falar isso no capítulo 2, versículo 1 e 2, eu não estive no meio de vocês, irmãos, falando com palavras difíceis, eu não estive aí mostrando a minha retórica, a minha oratória, a minha hermenêutica, não, eu não falei com palavras difíceis. Nós podemos ler isso, quando Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 5, mas eu soube e quis fazer saber entre vocês uma coisa, e uma coisa somente, e este é o evangelho, Jesus Cristo, e esse Cristo crucificado. Por quê? Porque essa é a mensagem que Paulo carregava, e essa deve ser a mensagem que nós carregamos. Eu só fiz saber, irmãos, entre vocês, o evangelho de Deus. Cristo, o Salvador, morreu por mim e morreu por você. E eu fiz isso, não foi em sabedoria pessoal, mas foi em demonstração do Espírito e do poder de Deus.
para que depois ninguém possa falar: ah, não, eu estou aqui na igreja porque Paulo falava muito bonito e me convenceu. Para que depois ninguém diga: olha, eu estou aqui na igreja porque pastor tal, irmão tal, falou isso. Mas nós possamos declarar que nós estamos aqui porque o Evangelho quebrou o nosso coração, quebrou o nosso ego. E quando nós nos vimos diante da revelação de quem Jesus é, de quem Deus é, diante do seu amor imenso, eterno, perfeito, mas também da sua justiça, que punirá todos os pecados dos homens, e olhamos para nós, e identificamos que estávamos separados deste amor, fizemos como aquelas mulheres quando viram Cristo, se lançamos aos pés da cruz, e declaramos: não há esperança para mim, a não ser em Cristo Jesus. E ali, naquele momento, que pode ter sido aqui, ou pode ter sido na sua casa, quando você foi evangelizado, ou pode ter sido na rua, quando alguém te abordou e falou de Jesus. Não importa o tempo, o lugar, o espaço, o que importa é que o Evangelho quebrantou os nossos corações. Salmo capítulo 51, Davi escrevendo diz que um coração quebrantado e contrito não será rejeitado diante de Deus. Uma vez quebrantados, fomos alcançados por Deus, e agora estamos diante, e agora fazemos parte do povo desse Deus. E aí Paulo diz que isso é a demonstração do agir do Espírito e do poder de Deus. O poder de Deus, irmãos, não é maximamente evidenciado quando os cegos vêm, quando coxos e aleijados andam, quando pessoas são livres de vícios. Ali sim, o poder de Deus está agindo, mas o máximo poder de Deus está em evidência quando Ele chama pecadores que estavam mortos para a vida, quando Ele age, quando Ele opera a ressurreição dos mortos, naqueles que achavam que estavam vivos, ao ponto que Romanos capítulo 1, versículo 16 diz, o próprio Paulo escrevendo: eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque Ele, o Evangelho, não é o meu testemunho, não é o seu testemunho, não é a nossa sabedoria humana caída, não é o nosso poder aquisitivo, não são as nossas obras sociais, mas o Evangelho de Cristo Jesus. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do grego, depois também do judeu. E o versículo 17 complementa dizendo: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O ápice do poder de Deus, quando nós podemos apontar para os pecadores e falar: ali Deus está trabalhando, não é quando pessoas andam, porque para nós é algo tão grandioso, tão maravilhoso, mas a Bíblia afirma que o ápice do poder de Deus trabalhando entre os homens é quando Ele pega um pecador que estava morto nos seus pecados, e Ele revela Cristo para essa pessoa, e essa pessoa é completamente transformada pela graça de Deus, e agora já não vive mais ela, mas o próprio Deus vive através dela em Cristo Jesus. E por que eu posso falar isso? Porque Efésios capítulo 1, vamos abrir, Efésios capítulo 1, já no finalzinho do capítulo, a Bíblia vai nos dizer o porquê que este é o ápice do poder de Deus. Efésios 1, capítulo 18, versículo 18. Efésios capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: peço a Deus que ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês saibam qual é a esperança da vocação que vocês foram chamados, qual é a riqueza da herança dos santos. E olha o termo que ele usa aqui. E qual é a suprema grandeza do poder que está sobre vocês,
sobre nós. O supremo poder de Deus está sobre nós. Que poder é este? Ele vai responder: que é a herança dos santos. Nós, os que cremos segundo a eficácia, o poder de Deus é eficaz, ele não é nulo, ele age constantemente. A eficácia do seu poder. Que poder é este? O poder que ele exerceu sobre Cristo. Como foi que ele exerceu esse poder? Ressuscitando ele dentre os mortos. Aqui está o ápice do poder de Deus. E ele está falando: olha, Deus exerceu o ápice do seu poder na história humana quando ele ressuscitou Jesus Cristo. Aquele texto que nós lemos no início do culto, quando o anjo desce e a pedra se move e tem um terremoto e a ressurreição é consumada. Mas ele está falando aqui também que este poder está sobre você, meu irmão, está sobre a sua vida. Quando um dia ele te chamou da sua morte espiritual para a vida, quando um dia você entendeu que você era pecador, falho, caído, que você estava separado de Deus, que não havia esperança nas tuas mãos, mas que se você cresce em Cristo Jesus, pela graça, você receberia a salvação. É este poder que está sobre nós, que age sobre nós, que trabalha sobre nós, e este poder é uma pessoa. Este poder não é meramente um agir de forças sobrenaturais, mas o apóstolo Pedro vai dizer que dentro de nós foi colocado uma segurança, assim como o próprio apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, vai nos dizer que nós temos o penhor, a segurança do Espírito que habita em você. Perceba, o poder de Deus é muito mais do que coisas externas, momentâneas e passageiras, mas o poder de Deus agindo de nós, dentro de nós, é eterno. Ele te salvou eternamente. E o pastor Lolo estava ensinando aqui na EBD e diz: aquele que foi salvo, que encontrou a Cristo, ele vive eternamente e nada pode separar ele de Deus. Entenda, Paulo está falando: relembre esse evangelho, voltem a esse evangelho. Jesus morreu por você, Jesus se entregou pela tua vida. Você que era pecador, porque o evangelho de Deus revela essa justiça, Deus punirá o pecado. Nós somos pecadores, Jesus morreu por nós. Quando nós cremos nele, todos os nossos pecados foram perdoados. E mais uma vez, Paulo afirma: aquilo que eu falo, não falo por mim mesmo, mas falo pelas Escrituras. Tanto é que ele termina a frase falando: Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Isaías 53, temos uma narrativa muito clara de como Cristo tomou a cruz no nosso lugar, de como Cristo, sendo aquele que era prometido, cumpriu todas as promessas, foi até o matadouro como uma ovelha muda, tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz, porque estávamos em guerra e merecíamos o castigo de Deus, mas agora nós temos paz com Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Foi Ele, irmãos, e nenhum outro. Por isso que Ele precisa ser o centro da nossa vida, da nossa pregação. Por isso que Ele, e somente Ele, precisa governar, direcionar, edificar e fortalecer a sua igreja. O meu testemunho para pouco aproveita para a salvação de outros. O testemunho que salva é o testemunho de Cristo Jesus. É o evangelho de Cristo Jesus. É por isso que Paulo nos leva a lembrar disso. É por isso que hoje, celebrando a ceia, nos lembraremos mais uma vez disso e celebraremos aquilo que é escândalo para os judeus, ter o seu Deus pregado numa cruz. Aquilo que é loucura para os gentios e gregos, que é ter o ser supremo do universo sendo humilhado,
levando chicotada, sendo cuspido, sendo blasfemado, porque no entendimento de todos eles, o Ser Supremo deve dominar, deve ter o controle eterno de tudo e jamais estaria disposto a ser humilhado por qualquer motivo que fosse. Mas Cristo Jesus, ao nosso favor, para resgatar a sua igreja, se humilhou, se fez homem, se humilhou diante dos homens, assumindo a forma de servo, e sendo reconhecido como servo, se humilhou. E ele não foi apenas recebido diante dos homens como escravo, como aquele que servia, mas ele se humilhou ainda mais, morrendo numa cruz, exposto à vergonha para todos que passassem, no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos receber de Deus a salvação, o perdão dos nossos pecados. Perceba, Cristo apenas não cumpriu toda a lei. Entenda, Cristo não apenas viveu uma vida perfeita e santa diante de Deus. Perceba, Cristo não apenas sofreu trabalhos manuais, pesados, para entender o que nós sofremos quando precisamos trabalhar, também no sol, suar para sustentar a nossa casa. Ele foi além. Ele chegou até verter a sua vida e entregá-la por amor de cada um de nós. Cristo Jesus, irmãos, não sofreu apenas por algumas horas, mas ele se entregou completamente ao nosso favor, para que ele pudesse nos comprar com seu próprio sangue, para que depois o diabo não pudesse nos acusar, dizendo que existem coisas que podem ser cobradas contra nós, porque o apóstolo Pedro, 1 Pedro 1,18, vai nos dizer que nós fomos comprados, não mediante ao ouro ou coisas perecíveis, mas mediante o sangue de Cristo Jesus, o sangue de valor inestimável, precioso, que nós não podemos colocar medida na cruz. Como o apóstolo Paulo diz, segundo as Escrituras, Cristo Jesus pagou pelos nossos pecados e nos comprou. E o apóstolo está nos dizendo, se lembrem disso. É tudo o que ele está falando. Se lembrem disso. Rememorem o evangelho que vocês receberam. Não estou para falar coisas novas, mas estou aqui para que vocês se lembrem de como vocês foram alcançados, de como vocês foram resgatados, do preço que foi pago. E agora, vivam por isso. Para terminar, ele fala algo muito importante. Mas depois que Jesus foi ressuscitado pelo Pai, lembrem-se que ele apareceu para os discípulos. E depois apareceu para os apóstolos e depois em um ambiente só. E aqui nós entendemos que os irmãos estavam em uma grande assembleia celebrando ao Senhor. Ele apareceu a 500 irmãos de uma vez só, nos quais alguns estão vivos até hoje. 1 Coríntios foi escrito aproximadamente entre 54 e 57 anos depois que Jesus tinha ascendido aos céus. E muitos irmãos que tinham visto o Senhor ressurreto pessoalmente ainda estavam vivos. Paulo está falando isso para falar, olha, se alguns de vocês ainda têm dúvida, tem 500 nomes que vocês podem procurar para que eles declarem esse mesmo testemunho. Por isso, creiam naquilo que eu estou falando. Voltem ao início de tudo, ao Evangelho de Deus. Uma das coisas, meus irmãos, que atestam para a veracidade do Novo Testamento, da pregação, da ressurreição de Cristo Jesus, é que todas as pessoas que depois de Jesus faltou a palavra agora, depois de Jesus ressurreto, quando ele se manifestou em carne para eles, todos aqueles que viram Jesus anunciavam, Jesus ressuscitou. Todos aqueles que mesmo sob ameaça de morte, de espada, de prisão, perderam suas casas, seus bens,
continuavam proclamando: Jesus ressuscitou. Os seus filhos eram mortos, os seus pais eram mortos, e eles proclamavam: Jesus ressuscitou. Isso atesta para a veracidade do Evangelho, porque ninguém ia continuar falando, prestes a ser queimado, negue por uma mentira que Jesus tinha ressuscitado. Logo, isso atesta para a veracidade. Se as pessoas entregam a sua vida por algo, elas têm a certeza absoluta de que aquilo é real. Perceba, agora isso joga um peso sobre nós. Porque se aqueles homens e mulheres de Deus, diante da espada, diante da possibilidade e da realidade de serem decapitados, queimados vivos, arrastados até morrerem por cavalos, eles continuavam proclamando: Jesus vive, Jesus está vivo, Ele pagou pelos meus pecados, um dia Ele virá me buscar, por isso a minha confiança está firme, inabalável, eu fui salvo, a minha fé está no Cristo que me resgatou pela sua graça. Não havia méritos em mim, eu não tinha nada que eu pudesse fazer, por isso Ele fez tudo, absolutamente tudo. Ele foi santo no meu lugar, Ele foi perfeito no meu lugar, Ele cumpriu a lei no meu lugar, Ele entregou o seu sangue e a sua vida no meu lugar. Agora eu só posso me entregar completamente a Ele, porque Ele me salvou. Em gratidão, em amor, viverei para Ele. Se eu tiver que morrer, morrerei, porque a minha segurança está nele, porque até a morte Ele venceu, e eu creio que eu vencerei com Ele. Amém? Se coloque de pé, Pastor Zé Lola. Vamos estar neste momento celebrando a ceia do Senhor. Meus irmãos, a graça e a paz, mais uma vez, nós estaremos celebrando a ceia do Senhor nesse momento, vamos orar. No finalzinho, quando a gente terminar a celebração, eu tenho uns pedidos de oração, vamos fazer no final, para a gente não quebrar essa sequência aqui da celebração. E eu quero orar ao Senhor nesse momento, agradecendo a Deus por este momento de culto que estamos aqui, para participar também do corpo e do sangue de Cristo, dos elementos que simbolizam este ato que Jesus na cruz efetuou por nós. Senhor nosso Deus, Pai, louvado seja o Teu nome santo e bendito. Nesta hora, Senhor, queremos agradecer-te, porque nada merecemos de Ti, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia e bondade, ofereceu o seu Filho na cruz para nos remir de todo o pecado. Nós te agradecemos porque a Tua palavra nos assegura que, se cremos no sacrifício de Cristo Jesus, o Teu Filho, este sacrifício, este sangue derramado, nos purifica de todo o pecado. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua direção. Amém. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Eu quero convidar dois casais aqui para me auxiliar. O casal João e Aldenice, devidamente combinado ali, como sempre. E o casal Gabriel e Elisete, que vão estar aqui me auxiliando. E o pastor Cláudio para ficar aqui comigo, né? Ao lado. Temos dois pastores aqui. Então o pastor Cláudio fica aqui comigo também para comigo participar, celebrar comigo. Fica aqui mais próximo aqui, o casal aqui. Meus irmãos, eu não vou pregar, logicamente. Vou ler o texto bíblico e comentar rapidinho para a gente já celebrar a ceia.
Há um texto que é clássico, que está em 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 28. Esse texto a gente já sabe de cor e salteado, não precisa nem ler, porque todo mundo já conhece. Mas, para não dizer que não abrimos a Bíblia, né? Vamos ler. O texto diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomando o pão e dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Vou terminar nesse texto aqui. Meus irmãos, nós celebramos a ceia do Senhor todos os meses. Não há nenhuma prescrição na Bíblia para o tempo. Algumas igrejas fazem outros períodos uma vez por ano. Eu acho muito pouco, às vezes 2 em 2 meses. Mas o importante é a gente ter em mente de que a ceia do Senhor, ela nos traz à memória coisas que o próprio Jesus, sabendo das falhas humanas, ele diz: façam, para que vocês não esqueçam. A ceia também é chamada de o partir do pão, a comunhão. Mas por que nós celebramos? Por que mês após mês estamos aqui celebrando na igreja e nas casas? Para aqueles irmãos que não podem vir, da manhã em diante estarei já com a escala de visitas. Para aqueles irmãos que não têm condição de vir ao templo, por que a gente faz isso? Primeiro, porque é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: façam. E quando nós recebemos uma ordem, nós cumprimos. E principalmente quando essa ordem vem de Deus, do Deus encarnado, Jesus. Façam. Nós também celebramos porque a ceia, ela traz uma tríplice mensagem. Ela é uma demonstração, a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E ela traz uma tríplice mensagem. Ela nos relembra a morte de Jesus Cristo. Ele disse: isto é o meu corpo. E não devemos entender de forma literal que os elementos não vão se transformar em carne e sangue, mas na representação de que Ele derramou, Ele teve o seu corpo dilacerado na cruz por nós. Mas também, meus irmãos, nos lembra da ressurreição, porque Jesus diz: eu hei de beber novo com vocês no reino. E se Jesus está dizendo que Ele vai beber no reino, participar do cálice, é porque Ele não ia ficar no túmulo, Ele haveria de ressuscitar, como de fato Ele ressuscitou. E como vimos na pregação de hoje, Jesus ressuscitou. Há mais provas da ressurreição de Cristo do que da existência de alguns filósofos, de alguns personagens que dizem históricos, que não têm muitas vezes muitas provas da existência, mas da ressurreição de Cristo a prova sim. E também a ceia vai nos lembrar a segunda vinda de Cristo, quando Ele virá para nos buscar e nos levar para viver com Ele eternamente. Porque Ele diz assim: celebrem até que eu venha. E nós precisamos estar firmados nessa verdade. A nossa esperança é Jesus Cristo voltar, arrebatar a sua igreja, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas também, meus irmãos, a ceia, ela deve ser para nós um momento de gratidão a Deus, porque nada merecemos. Os nossos pecados, segundo a palavra, fazem separação entre nós e nosso Deus. Mas pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele nos perdoou, sem merecimento algum. Por isso que nós dizemos: salvação é graça.
E graça é favor imerecido. Não é pelas nossas obras, é pela graça de Deus. Meus irmãos, a ceia não lhe santifica. Você não vai ser mais santo porque você participou. Nem também alguém que não participou vai ser menos santo. Mas é importante que a gente reflita e pense como está a minha vida com Deus, para assim participarmos do pão e participarmos do vinho. Os irmãos vão sair para distribuir. Eu quero fazer uma orientação aqui, porque às vezes uns começam a distribuir daqui para lá e outros de lá para cá, e aí fica desorganizado. Os irmãos não vão servir a ceia daqui para lá. Vocês vão pelo corredor até o fim, e os homens voltam pelas laterais e as mulheres pelo centro, distribuindo assim de forma organizada. E alguém vai ali na galeria, né? E o louvor, enquanto o louvor está aí cantando, né, conduzindo a igreja, nós vamos participar. Todos aqueles que são batizados e que estão em comunhão com Cristo, em comunhão com a sua igreja, estão convidados a participar desse momento. Se alguém aqui é membro de alguma igreja evangélica, reconhecidamente evangélica, está em comunhão com Deus, com a sua igreja, e desejar participar da ceia, fique à vontade. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. As nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz está
e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda a iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Alguém ficou sem receber? Dê um sinal se tiver alguém que não recebeu. Pastor Cláudio vai estar orando ao Senhor nesse momento, agradecendo a Deus por esse sacrifício à cruz, e em seguida estaremos participando do pão e do vinho. Pai de amor, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque éramos inimigos do Senhor. Éramos separados do Senhor. Existia uma parede, ó Deus, que separava-nos do Senhor. Mas como diz a tua palavra, ó Deus, o Senhor, com o seu grande amor, deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Pai, obrigado por esse sacrifício, esse projeto perfeito de dar o teu Filho, Pai, o resgate de nós. Oh Deus, nós estamos livres, Pai, livre graças ao Senhor. Mas, Pai, foi por amor que Jesus, Ele entregou seu corpo, Ele derramou seu sangue. Deus, nós somos livres. Obrigado, Pai, por esta salvação. Obrigado, porque através de Jesus, Pai, nós nos tornamos filhos do Senhor. Nós somos herança, nós somos filhos do Senhor. Obrigado, Pai, por esse amor tão grandioso. O Senhor, Pai, que deu o seu único Filho. E assim, Pai, nós agradecemos por este presente, Pai, em nome de Jesus. Conforme lemos na palavra, o Senhor Jesus, Ele toma o cálice, toma o pão, melhor dizendo, primeiro, né? E Ele agradece a Deus, ao Pai, e distribui os discípulos, dizendo: comai dele todos, e assim nós vamos comer do pão que representa o corpo de Cristo. Semelhantemente, ele toma o cálice e ele diz: este é o cálice da nova aliança, o meu sangue, que é derramado por vós. E semelhantemente, ele ordena aos seus discípulos: tomai, bebei dele todos vós. Vamos beber do cálice. Os irmãos podem sentar, e os irmãos que estão aqui nos ajudando vão recolher os cálices, e os irmãos permaneçam, e os irmãos, quando chegarem aqui, também vão permanecer aqui comigo até o final da celebração. Da mesma dinâmica que foi na distribuição, será agora também no recolhimento.
sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. O irmão João Cesário estará orando ao Senhor, encerrando esse momento de celebração. Glorioso Deus e Pai, agradecidos somos pela oportunidade que Tu nos concedeste de estarmos aqui mais uma vez, ceando, Senhor nosso Deus, a ceia na Tua ordenância. Continua presente em nossas vidas e que a cada dia possamos, ó Pai bendito, melhorar cada vez mais no Te servir. Perdoa os meus pecados, dirige-nos aos nossos lares debaixo da Tua santa e divina proteção. Amém. Os irmãos podem sentar. Nós encerramos a celebração só mais 2 minutinhos, porque eu preciso falar aqui algumas coisas, mas é coisa rápida. Quando os irmãos chegaram, encontraram esse material aí, né? Tem alguns irmãos aí que estão abanando aí, vocês vêm derrabando, por causa do calor. Mas, irmãos, eu vou explicar aqui rapidinho. Recebi a incumbência do presidente da ASBAN de passar esse material para os irmãos. Vou ser rápido. Aqui tem um plano de salvação, você olha aqui na primeira parte, caminho de salvação. É um roteiro para você evangelizar, é a campanha de missões nacionais. E aqui tem um QR Code. Nesse QR Code você vai encontrar toda a programação da campanha de missões nacionais, inclusive o YouTube com vídeos, a palavra do secretário executivo. Você vai encontrar isso aqui. Do outro lado está outro QR Code, é uma parceria. Foi lançado esse projeto na convenção, uma parceria da Convenção Batista com uma missão internacional. Qual é o objetivo? É você orar por pessoas que estão depressivas, estão precisando de aconselhamento. Você pode entrar no QR Code e se inscrever como conselheiro. Pessoas que estão com tendência suicida. E esse projeto tem salvo muitas vidas. Você pode encontrar nomes de pessoas lá que estão cadastradas precisando de oração. E você vai fazer o contato com essa pessoa ou não,
e vai orar por essa pessoa que está pensando em tirar sua vida, que está com depressão. E você também pode ser um conselheiro, caso deseje, tem as condições aí como você pode ser um conselheiro espiritual de algumas pessoas. Na próxima quarta-feira nós teremos aqui o nosso missionário Carlos, que é missionário de missões nacionais. Como acontece nesses eventos, todos os irmãos devem estar presentes, inclusive os irmãos da Caeira, vai ter Kombi, tá certo? E o irmão missionário vai estar aqui fazendo a divulgação de missões. No dia seguinte, ele deve estar indo para Miguel Calmon, se não me falha a memória, e a igreja é responsável pela hospedagem e também pelo deslocamento. No caso, a igreja tem que providenciar ou a passagem dele ou alguém levá-lo em Miguel Calmon, é pertinho, né? No dia seguinte. Então, vamos estar todos aqui para ouvir o que Deus tem feito através do irmão missionário Carlos de Missões Nacionais. Agora, irmãos, eu tenho aqui um pedido de oração. Tem aí um cardzinho aí que colocamos, oração. Olha, eu não vou ler, mas você vai receber isso aí, vai estar no grupo de aviso da igreja. Eu recebi de um irmão, que não me autorizou a dizer o nome, não vou dizer, mas pediu para a gente divulgar na igreja uma campanha de oração. Orar é bom, ou não? Então, o irmão teve uma ideia, é o seguinte: 8 dias de oração a partir de hoje, pela Assembleia de domingo e pela sucessão pastoral. Então, tire um tempo para você orar a partir de hoje, todos os dias, e passe para pelo menos 5 irmãos da igreja. E quando você lê, você vai verificar que aqui não está pedindo para você votar em ou não no candidato. O pedido é que Deus oriente e que nós possamos ouvir a voz de Deus no dia da Assembleia. Então, faça isso, irmãos. Vamos fazer isso, vamos orar. Vou pedir para colocar no grupo da igreja. Então, leia e veja os objetivos. E no próximo domingo nós estaremos aqui com a graça de Deus e guiado pelo Espírito Santo para reconhecer a voz de Deus. Se for o pastor Gelson, o escolhido de Deus, vai ser. Se não for, vamos trabalhar outro nome. Mas o importante é que a gente ouça a voz de Deus. Quero fazer mais 2 pedidos de oração. Eu pedi na quarta-feira passada a oração por Társila, que é a filha do pastor Eduardo, lá de Bonfim. Irmãos, não deixe de orar, ela está internada em Lauro de Freitas, ela tem problemas sérios e ela precisa muito das nossas orações. Então, lembre de orar por Társila. E um outro pedido, o irmão Carlos de Serrolândia, que os irmãos conhecem, foi presidente da ASBAN. Ele tem alguns problemas de saúde e na sexta-feira ele teve uma crise e está internado em Feira de Santana. Então, Carlos Moreira. Então, lembre de orar por esses 2 pedidos. Irmão Carlos Moreira, de Serrolândia, da Igreja Batista Memorial, ele está internado em Feira de Santana, desde a sexta-feira. E a irmã Társila, em Lauro de Freitas. Vamos encerrar com a bênção apostólica. Fiquem de pé e nós estaremos encerrando o culto. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós, sobre toda a igreja de Deus em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém.